todos quantos estão precisando. Que a tua unção de cura, Senhor, vá de encontro a cada um deles. Porque nós cremos nesse Espírito Santo que nós temos buscado e temos estudado, porque nós sabemos que o Senhor faz milagres. Então, meu Deus, nós pedimos milagres, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja visitando e vai cobrindo as nossas vidas, Pai. Vai abençoando pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco, amém? Nós vamos, pode se assentar, procura um lugar aí, confortável, nas mesas, se for, para anotar. Nós estamos estudando o livro de Atos. Quem que lembra onde que nós estamos? Qual o capítulo? Era um desafio para ler. Atos 4 e 5. Nós estamos no capítulo 5 de Atos. Nós começamos a falar sobre uma história trágica, né? Quem lembra qual que foi? Escreva no terão. Bom? Quem que vai? Amém? A tua mãe está por trás? Tem certeza? Vai? Ah, tá. Não dá. Amém. Asfalto, então. Amém? E nós falamos de uma história trágica. Quem lembra o que aconteceu? O que aconteceu na história trágica? Ninguém lembra? Ananias e Safira morreram. Ananias e Safira morreram. Hã? Morreram por quê? Nós estamos estudando lá que não foi a questão, né? Nós vamos ver que é uma estrutura do engano. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus, e sobre os valores que nós não podemos quebrar, porque o reino de Deus ele é inegociável. E algo que eu vejo assim que muitos têm dificuldade é na questão da mentira. E a mentira nunca, nós estávamos até falando, né, que não existe mentira santa, não existe uma mentirinha, é uma mentirinha de brincadeira. Não existe, né? Tudo é mentira. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Porque quando nós falamos sobre a estrutura do engano, que nós estamos estudando em Atos, que o que parece é a questão deles ter tido retido algo, né? Porque eles mentiram a Pedro, né, o apóstolo, dizendo que tinham vendido com a propriedade e tal valor. Só que o problema não foi a questão de ter vendido ou não ter dado o dinheiro total. O problema foi a mentira, porque Pedro fala para eles assim: o dinheiro estava tudo com vocês, vocês podiam fazer o que quisessem com ele. Então você não foi obrigado a dar. Porém, quando você decidiu dar tudo aquilo e dizer que era tudo quando não era, podia falar: estou dando metade, estou dando uma parte. Não tinha problema. Mas por que foi tão grave? Porque o erro visível parece que foi o reter. Só que, pode mudar para o próximo slide. O erro visível era o reter parte do valor, que parece, mas não foi sobre isso que aconteceu essa situação. Porque a raiz do problema era o que estava incutido dentro, era a questão da mentira combinada e planejada, porque foi algo que foi pensado em fazer, né? Não foi algo que aconteceu ali, mas eles planejaram, conversaram: nós vamos vender, nós vamos entregar e vamos dizer que nós vendemos por tal valor. Tanto que quando Ananias chegou diante do apóstolo, ele falou assim: vim trazer esse valor que eu vendi o terreno. Daí Pedro fala para ele assim: mas o que deixou o inimigo entrar no teu coração? Daí naquele momento ele morre fulminado. Passado umas 2 horas, 3 horas, a mulher dele vem. E ela fala exatamente a mesma coisa, porque eles tinham combinado a mentira e ela não sabia que seu marido havia morrido. Daí Pedro fala assim: da mesma forma, teu marido estava aqui, falou isso, por que vocês deixaram que o inimigo entrasse no coração? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes tem pequenas coisas que vão minando a nossa vida. E o inimigo ele não vem nos derrubar com grandes coisas. Uma que, se o diabo viesse de garfo, faca e cara feia, né, de garfo e chifre, todo feio, nós não iríamos cair no engano. Só que o engano ele vem de uma forma sutil. Então nós precisamos tomar cuidado com
com as pequenas coisas. A Bíblia vai dizer que tem pequenos embaraços que vão travando a nossa vida. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade e não entende o porquê. Porque a gente pensa assim, mas eu faço a minha parte. O grande parece que a gente faz, sabe? Mas eu faço tudo corretamente. Mas são pequeninas coisas, pequeninas coisas que vão minando a nossa vida espiritual. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pensamento, eu estava estudando sobre isso essa semana, na questão de nós sermos assim, sabe, sempre pessimistas, sempre falando, porque o mais fácil é ser pessimista, o mais fácil é murmurar, mas isso tudo vai atraindo coisas negativas para nós, porque nós vamos atraindo situações, demônios que vão prendendo a nossa vida, e a gente pensa assim, nossa, mas eu não faço nada de errado, estou fazendo, a minha vida está correta, o dízimo está certo, as coisas estão certas, eu estou caminhando, faço campanha, eu jejuo, eu oro, mas o jejum e a oração vai servir para o Espírito Santo mostrar coisas que nós não entendemos. E nós vamos falar hoje que existem coisas que vão prendendo, são prisões que prendem a nossa vida. Então o julgamento severo nunca esteve no dinheiro metido, mas na deliberação consciente de falsificar a cultura do reino. Todos estavam entregando tudo. Não era algo proposto, mas era do coração. Então aí de repente veio alguém fazer algo que era contrário ao que todos estavam fazendo, que era mentir. Próximo slide vai falar sobre a questão da mentira. Por que a mentira é tão grave? Quero que alguém abra em João 8:44. Quem é bom de Bíblia aí? João 8:44. Apocalipse, alguém? Quem vai abrir João 8:44? Milena, já está procurando? Vai Apocalipse? Então vai Apocalipse, Milena. Apocalipse 21, 7 ao 8 daí. João, 8:44, peraí, eu vou distribuir. Provérbios 12:22. Você abriu o João, Rodrigo? Quem pode abrir Provérbios 12:22? Mi. E quem pode abrir Provérbios 19:9? Provérbios 19:9. Provérbios 19:9. Então vamos lá. João 8:44. A origem. O diabo é o pai da mentira. Leia lá. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tá vendo por que a mentira foi algo tão... Porque Deus é algo tão pesado, a mentira, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente fala assim, essa é uma mentirinha. Na verdade foi meia verdade. Só que Deus, Ele abomina a mentira, e nós precisamos aprender a usar sempre da verdade. Porque eu lembro que quando as crianças eram pequenininhas, deixavam eles na creche, eles ficavam o dia inteiro na creche, aquelas creches integral. Desde 1 ano sempre ficaram, a Júlia aí. Daí eu falava para eles assim, a Júlia sempre era falante e sempre entendia tudo. Na hora de deixar na creche eu falava, Juju, a mamãe vai deixar você na creche. Ela nem tinha 1 ano. Falava, mamãe vai deixar você na creche, você vai ficar aqui, você vai tomar cafezinho, aí depois você vai ter atividade, você vai almoçar, você vai dormir. Daí você vai tomar um café de novo, acho que dá até sopa, janta no final do dia. Daí que a mamãe vem buscar. Aí eu sempre falava isso. E é incrível como que as crianças entendem. Porque a Júlia, ela sempre foi muito entendida, porque eu sempre fui de conversar e falar, explicar assim, bem explicado as coisas para ela. E quando a gente ia no pediatra, ela era pequenininha, às vezes ela estava com alguma dor. Aí o pediatra perguntava para mim o que ela estava sentindo. Ela que respondia. Porque ela entendia, ela sabia exatamente a palavra. O pediatra ficava até olhando assim, porque ela era muito faladeira. Mas ela sempre falou, a verdade do que ela estava sentindo. Então nós precisamos entender que mentira é uma coisa que é facinho de cair. Eu sempre falo assim para as crianças, tudo que eu prometi para eles, eu sempre prometo coisas que eu vou fazer, por exemplo. Eu tenho um pavor de mentira.
Aí eu fico sempre pensando, daí às vezes eu deixo para a última hora para falar para eles, porque eu não gosto de mentir. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente promete e a pessoa que está esperando essa promessa fica esperando. E se a gente não cumpre, são essas pequenas coisas que vai quebrando o crédito, sabe? Quebrando a confiança. Quando são pequenas mentiras ou pequenas coisas que escondemos. Isso é muito difícil num casamento, por exemplo. Às vezes, né, principalmente os homens sempre acham que não tem nada a ver, mas as mulheres, elas gostam dos mínimos detalhes. E às vezes o homem não está fazendo nada de errado, porque às vezes ele saía logo que a gente casou, aí ele não falava nada, de repente quando eu vi ele não estava dentro de casa, eu ia procurar o homem, cadê esse homem? Aí ligava no celular, falava, onde você está? Ele, eu estou na minha mãe. Eu falei, ué, mas por que não falou? Ele, não estou fazendo nada de errado. Eu falei, mas eu não estou falando que você está fazendo algo de errado. Mas custa, né, conversar, falar. E depois ele ficou pensando, é mesmo, né? Agora eu casei, tem que avisar, tem que dar satisfação. Exatamente. Então nós precisamos aprender que são pequenas coisas. Isso, a mentira, por menor que ela seja, ela vai atrapalhando tudo. A confiabilidade do trabalho, se a gente engana, se a gente mente, se a gente promete, se a gente não cumpre. No casamento, mina o relacionamento do casal. Entre pais e filhos, os filhos sempre criam uma expectativa. Às vezes você pode até não lembrar o que você prometeu, mas os filhos vão lembrar. E você vai criando uma expectativa e isso o inimigo vai minando, são pequenas coisas. Mas não foi uma mentira, mas prometeu e não cumpriu, então fala. Não vai dar para a gente fazer tal coisa, porque vai quebrando princípios pequenos. O inimigo nunca vai nos derrubar com algo grande, nunca se esqueça disso. Ele sempre vem com pequenas coisas. E quem nunca deu uma mentirinha em alguma situação e virou um bolo? Falou uma coisa, nossa, era muito mínima, não era para acontecer nada, mas de repente aquela mentira virou um problemão. Então, por isso que Deus, ele fala muito sobre isso, e o diabo é o pai da mentira. A Bíblia fala, o Rodrigo falou ali, leu, que não há verdade nele. Às vezes eu fico preocupado em umas entrevistas nos lugares que fazem libertação, entrevista o capeta. O diabo é mentiroso, quem garante que o que ele está falando ali é verdade? Então por isso que a gente tem que sempre estar pensando, tudo que o inimigo, ele gosta de mentira, ele não vive com a verdade. A Bíblia diz que ele se transfigura de anjo de luz, ele gosta de parecer, ele gosta de imitar, mas ele não é. Então por isso que nós, como filhos de Deus, como cultura do reino de Deus, a verdade precisa estar firme em nós. E nós vamos ler ali, no Apocalipse 21, do 7 ao 8, Milena. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá vendo? Eu acho que Deus, ele considera a mentira tão grave. Você viu com quem que ele é comparado? Com quem? Feiticeiro, idólatra, o que mais? Assassino. A gente que pensa assim, nossa, matou uma pessoa, a gente acha que é um crime grande. Mentira pequenininha? Não é nada. Mas Deus, ele coloca no mesmo rol, no mesmo nível. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você pensa que é uma coisa tão pequena e vai prendendo a nossa vida. Às vezes a gente pensa, mas eu não estou dando lugar para o inimigo. Será? Às vezes são com pequenas coisas. Apocalipse, Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22, amigo. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. O Senhor detesta. Em algumas versões vai falar abomina. Deus não suporta mentira. Deus não é algo que Deus ele tem aversão. Então muitas vezes nós estamos falando que amamos a Deus, só que a Bíblia diz que o que faz separação de nós e Deus é o pecado. E se a mentira ele abomina, e se a mentira ele compara a crimes, a tantas coisas tão pesadas, por que nós achamos normal? E agora Provérbios 19, 9.
testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Está vendo que quem é mentiroso perecerá? É uma coisa que vai abrindo, às vezes a gente está definhando por causa da mentira. E às vezes é mentira pequena. Às vezes são pequenas mentirinhas. É um peso muito grande a questão da mentira. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: cuidado com pequenas mentiras. Porque as grandes a gente tem medo de fazer. O que é mentira? Não pagar imposto, só negar imposto, é mentirinha. É mentirinha quando a gente, tudo que é coisa que a gente sabe que é errado. Porque não adianta, o Espírito Santo sempre vai nos avisar. A gente sempre tem um senso. Aí tem gente que fala assim: ai, mas será que é errado? Eu sempre falo, quando pergunta, é porque já sabe que é errado, mas quer que alguém valide aquele erro. Por isso que não é sobre mentira grande, é sobre coisas pequenas, sobre minúsculas coisas, né? Então, olha para quem também fala assim, ó, fala sempre a verdade, porque Deus sempre vai estar do teu lado. Ah, mas se eu falar a verdade, vou prejudicar. Ora para o Espírito Santo, ele vai te dar uma forma de você falar a verdade sem ter consequência. Às vezes a verdade tem consequência porque é a forma como a gente fala. Então a gente tem que pedir o discernimento do Espírito Santo, mas nunca mentir. Então por que é tão abominável a Deus? No próximo slide. Porque o reino de Deus é baseado na verdade. Então os pilares do reino de Deus vai ser sempre a verdade. Como Deus abomina, como Deus, ele não suporta. Como eu disse, casamento se destrói por mentiras, relacionamentos acabam por mentiras, e não mentiras grandes, mentiras pequenas. E a verdade. João 14,6. Quem que pode ler? João 14,6, Efésios 6,14 e Mateus 24,35. Quem pode ler João? A minha lê João 14,6, Efésios 6,14. Rodrigo. Mateus 24,35. Mateus 24,35. Alguém? Me lembra? Então vai lá. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou. Como a palavra de Deus diz que quem é o mentiroso? O diabo. E quem é a verdade? Jesus. Então o reino de Deus é baseado na verdade. Por quê? Imagine se o que o Senhor fala na palavra fosse mentira. Como que nós estaríamos confiando? Como que nós estaríamos esperando no Deus mentiroso? Mas nós estamos confiando no Deus que é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Então quer dizer que Jesus não pratica a verdade. A verdade é Ele. A verdade começa nele. A verdade está nele. Então por isso que nós, quando começamos a andar com Deus, nós precisamos nos parecer com Jesus. E uma das formas de nós nos parecermos com Jesus é andar sobre a verdade. Uma coisa que pega todo mundo aqui, ó: horário, cumprimento de horário. É mentira ou é verdade? Quando você tem um horário para cumprir, quando você cumpre, é verdade. Agora, quando você não cumpre, você está mentindo. Você se compromete, mas não cumpre. Porque o que acontece? São pequenas coisas. Não é no grande. Não é sobre o grande. Às vezes a gente não entende porque a vida está amarrada. Porque Jesus, ele não negocia. Sabe? Jesus, ele vive nos princípios dele, é apertado. Por isso que a Bíblia diz que é apertado o caminho. Não é fácil. Só que isso vai nos tornando pessoas melhores. Quando as pessoas sabem que a gente pratica a verdade, pode confiar naquela pessoa, que ela fala está certo. Pode comprar o produto daquela pessoa, porque ela não mente quando ela oferece. Pode marcar o horário, porque aquela pessoa cumpre o horário. Então nós precisamos entender que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e nós precisamos nos parecer com Ele. Então o outro pilar do reino de Deus sobre verdade ainda, Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Faz parte da armadura de Deus. O Rodrigo deu ali da armadura. O cinto, a couraça da justiça e o cinto da verdade.
Na armadura do soldado romano, como vai falar isso, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Quando fala da armadura, muitos falam que o que deixava a armadura segura no corpo do soldado era o cinto. Porque o cinto, na roupa do homem, né? Os homens mais, as mulheres usam mais cinto por beleza, né? Querem usar cinto para enfeite. Mas às vezes nós usamos também para segurar. Mas os homens, eles usam o cinto para quê? Para segurar. E na armadura, o cinto, ele deixava a armadura no lugar certo. Ele posicionava e protegia o soldado dos ataques do inimigo. Então isso também é na nossa vida. Se o cinto da verdade não está ajustado, vai ter brecha para o inimigo nos atacar. Então por isso que nós precisamos entender que Jesus, ele é verdade, ele não negocia, ele faz parte da armadura para quê? Nós muitas vezes estamos sendo atacados porque falta algo na armadura. Mas se nós ajustarmos a nossa armadura, essa armadura vai estar ajustada e vai nos proteger contra o ataque do inimigo. E sobre a verdade ainda, Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque a palavra de Jesus é verdade. Pode passar qualquer coisa. Se Jesus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Pode virar tudo de ponta cabeça e parecer que não tem mais solução. Só que Jesus, ele disse, eu sou a verdade. Então a palavra que ele falar não vai passar, não vai mudar. Então por isso que nós precisamos estar firmes nisso. Que em nome de Jesus, nós como igreja, que o reino de Deus seja construído sobre isso, sobre verdade. Que a nossa vida, não só na igreja, porque às vezes na igreja a gente é compromissado com a verdade e tudo mais, e nos parecemos com Jesus aqui. Mas o mais importante é nos parecer com Jesus no meio da nossa família. Que a gente convive todo dia. Quantas vezes nós não ficamos magoados quando alguém prometeu algo para nós e não cumpriu? É verdade ou não? Puxa, eu vou chegar a tal hora, eu vou fazer tal coisa. Eu sempre falo, a Web sempre foi, quando a gente começou a namorar, meu Deus, era muito atrasado. Fala, meu pai. Aí falam que mulher é que atrasa. Só que ele, meu Deus, me ligava. Daí eu falava, meu Deus, me dá agonia. Eu sou agoniada com hora, eu tenho que chegar no horário, eu tenho que fazer as coisas direito. E ele depois fala, eu ficava pensando, nossa, depois fala que a mulher que é atrasada, a mulher quer demorar. Mas é sobre a questão disso, de achar que não, mas as pessoas ficam esperando, a gente frustra, a pessoa fica chateada quando promete algo para nós e não cumpre. Então o contrário também é verdade, quando nós falamos e não cumprimos, mesmo que seja pequena coisa. Maridos, são pequenas coisas. Quando você fala para a mulher assim, eu falo para ela às vezes, que os homens eles são bem criativos quando namoram. Sim ou não, mulheres? Com dinheiro, sem dinheiro, eles arrumam uns presentes assim que você fala, nossa, que bênção. Depois que casa, eles perdem totalmente a criatividade. Aí, às vezes o homem pergunta assim para a mulher, você vai querer mesmo um presente? Daí a gente fala, bravo o quê? Não, não quero, não preciso. Mas na verdade as mulheres querem. E não precisa nem perguntar, né? Exatamente. Eu vou dar uma ideia depois de falar. Vixe, tocou na ferida, os homens estão tudo ali, escondendo. Mas é sobre isso, porque Deus, ele se agrada disso, são pequenas coisas. Sabe, pai, quando você fala pro teu filho que você vai vir, já vou. E fica no celular, ou fica trabalhando, ou fica não sei o quê. Hoje a gente mais ouve dos filhos é o quê? Já vou. E vão? Não. Nunca vão e nem lembram o que era. Daí você fala assim, por que você não fez? Esqueci. Porque isso não é mentira. E isso deixa a gente numa expectativa de que vai acontecer. Então, que nós possamos estar, o reino de Deus é baseado na verdade. Amém. E o próximo slide, e é por isso, por causa da verdade, porque nunca balança, porque não tem dúvida, porque não adianta, vai ser sempre você pode confiar, você pode confiar, é que o reino de Deus é inabalável. Então, por isso que naquele momento, aquela mentira que parecia algo tão simples, não podia, por isso que foi algo pesado, parece morrer naquele momento, foi fulminado, mas foi porque estava rompendo, estava quebrando algo do reino de Deus. E hoje, muitas vezes, nós não morremos fisicamente,
mas de repente morremos espiritualmente. Morre a nossa confiança, morre de repente a nossa credibilidade quando nós mentimos. Então, por isso que nós precisamos entender: o reino de Deus só é inabalável porque é baseado na verdade. O profeta falou que viria o Messias, morreria na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Foi dito. Jesus veio, nasceu, falou que ia nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem. Depois o profeta também profetizou que desceria o Espírito Santo, e desceu o Espírito Santo sobre nós. Então é confiável o reino de Deus por causa da verdade. O reino de Deus é confiável e sólido porque é formado exclusivamente na verdade. Quero que alguém leia Tiago 1, 17 e 18. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Deus não tem sombra, não tem dúvida nenhuma. Ele nunca vai variar, Ele nunca vai mudar de ideia, Ele nunca vai nos, podemos confiar sem medo, porque não há variação, não há. Ele sempre vai ser a verdade. O reino de Deus é baseado nisso, e Deus é baseado nisso. Às vezes a gente fica frustrado porque às vezes a gente pede algo ou alguém profetiza algo sobre a nossa vida. Meu pai sempre falava assim, quando você recebe uma profecia, guarde isso na sua vida. Isso elimina muitas vezes de nós estarmos frustrados. Recebe uma profecia, você ouve. E o meu pai sempre falava, não julgue o profeta, não julgue a pessoa. Porque às vezes tem gente que a gente vai olhar e fala assim, aquele profetizando, mas só que a Bíblia diz que Deus usou até o jumento para falar com Balaão, o profeta. Então Deus pode usar qualquer pessoa. Só que meu pai falava, julgue a profecia, o que foi dito. Então se alguém diz algo para nós precisamos ver se o que ele falou está baseado na palavra de Deus. Deus ele nunca vai falar algo que já não esteja, que seja contrário à palavra dele. Que nem uma vez, eu sempre contava esse testemunho, não sei se eu contei aqui, que tinha uma moça que ia lá no Templo Central, o pastor Adriano falou, que era a igreja que tinha ali no Guadalupe, e todo culto, ela não vinha no culto, ela vinha assim de tarde e vinha pedir oração. Ela pediu oração pelo casamento dela com o marido dela. Aí a gente orava, a mulher sempre chorando, uma sofrência, sempre sofrendo. Daí até que chegou um dia que a gente foi conversar para saber o que estava acontecendo. Só que daí ela estava pedindo oração pelo marido, que na verdade o marido era casado. E ele tinha prometido que ia separar da mulher para ficar com ela. Daí ela estava sofrendo e pedindo oração, mas ela não falava direito. Quando a gente foi descobrir, a gente falou assim, por isso que Deus me responde. Daí você fica, entendeu? Porque são coisas que é contrária à palavra. Não adianta. A Bíblia fala que aquele que Deus uniu não separa o homem. Se você pediu a bênção do Senhor, se você está na presença de Deus, casou, como meu pai falava sempre, casou, comeu filé mignon, agora tem que aguentar o osso também. Não é só de coisa boa. Casou, agora é para sempre. É um voto que você faz diante do Senhor. Então, quando vem essas profecias diferentes do que a vontade de Deus, nós temos que ficar espertos. Por isso que às vezes nós nos frustramos, porque não foi Deus que falou, porque Deus não mente. Só que também tem a questão do tempo, às vezes tem profecias que vão demorar mais tempo para se cumprir. E nós precisamos perseverar sem desanimar, porque se foi o Senhor que falou, Ele vai cumprir. Para reproduzirmos a cultura do reino em nossos dias, nossa fundação estrutural não pode tolerar a menor fissura de engano. Então que o Espírito Santo esteja nos revelando se existe algo que está abrindo brecha para ele ficar atuando nas nossas vidas e não deixando que a bênção do Senhor venha sobre nós. Se existe algo de mentira, algo que foi construído em mentira, que talvez já faz tempo, mas foi construído, talvez é isso, o Espírito Santo revelar, para que você peça perdão, para que
se arrependa, para que mude a rota, para que Deus possa estar fazendo algo novo na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, Atos capítulo 5, no início do capítulo, vai falar sobre isso. Só que, o que acontece? Quando morreu esses dois, veio muito espanto e temor sobre o povo. Só que pelo fato de Pedro e os apóstolos consertarem, não deixarem que essa mentira minasse o reino, aí começou a vir algo novo sobre a igreja. Porque daí, nos versículos depois do capítulo 5, nós vamos ver, a partir do versículo 12, que começou a haver mais sinais e prodígios. Começou a acontecer porque quando é fechado, quando não deixa entrar essa fissura, não deixa entrar esse problema, isso é qualquer área. Se você não deixar a mentira entrar no reino de Deus aqui, se nós estivermos trabalhando sempre embaixo da verdade, buscando a verdade, não vai entrar fissura, não vai entrar dúvida, não vai ter medo. Se no casamento houver sempre a verdade, vai ficar tranquilo, porque um confia no outro, não tem medo. Né? A pior coisa é você confiar desconfiando, sim ou não? Você confiar, mas com medo. Mas o melhor é quando você confia na certeza de que a pessoa é sincera. Então isso é em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, quando você está trabalhando com alguém que é confiável, que promete as coisas e cumpre, não é bom? Agora a pessoa promete mundos e fundos. Quando passa o tempo e não se cumpre, o que acontece? Você já fica, esse trabalho não está legal, porque a pessoa não cumpre. Só que esse princípio precisa estar muito forte. E o reino de Deus foi feito assim. Quando os discípulos corrigiram isso, todo mundo, a Bíblia diz que houve temor sobre todos, e ninguém ousava fazer. Se eu dar uma mentira, eu vou morrer fulminado, estou fora, não vou mentir. Daí o que aconteceu? Começou a haver mais sinais, mais. Quanto mais o reino de Deus vai ficando, sem fissura, mais estruturado, começa a haver mais sinais. E a Bíblia vai falar sobre isso. Então, a base do crescimento não é o método, mas a manifestação. Então, o que nós precisamos entender? O reino de Deus, quando arrumou, não tem mais fissura, não tem fissura nenhuma, começa a vir mais poder de Deus, começa a vir mais sinais. Assim é na nossa vida. Conforme nós vamos fechando as brechas na nossa vida, Deus ele vai abençoando e nós vamos sendo cada vez mais abençoados. Mas às vezes tem algo que está fora, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que às vezes está acontecendo repetidamente, você vê que não é normal, é porque existe algo que o Espírito Santo precisa revelar. Mas como foi consertado, começou a haver muitos sinais. Olha só, vou ler o versículo 12 em diante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Tinha uns que não queriam virar cristão, mas admirava o que Deus estava fazendo através da vida deles. Talvez eles, eu sirvo para isso, mas tinha respeito do povo. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha só, imagina, todos eram curados, seja atormentados, seja enfermos. As pessoas traziam até marcas e jogavam. Eu fico imaginando, meu Deus, imagina saindo do hospital, vimos pessoas trazendo os enfermos para que a sombra pelo menos passasse, porque a multidão era muito grande, pedindo oração, pedindo milagres, que não conseguiam chegar perto de Pedro, para Pedro curar a mão. Mas eles tinham fé de que se ao menos a sombra dele passasse sobre aqueles enfermos, fosse curado. E a Bíblia diz que aconteciam os milagres, porque todos que eram levados eram curados. E Deus começa a manifestar esse poder para abençoar a igreja. Só que daí começa a aparecer coisas que o Espírito Santo começa a revelar. Então, para que haja um crescimento genuíno e saudável na igreja, é obrigatória a manifestação do Espírito Santo acompanhada de sinais visíveis
e transformadores. Então, o crescimento saudável. O crescimento saudável é subproduto natural de um ecossistema onde o Espírito Santo tem liberdade para operar continuamente. Então, o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, tem que haver milagres na nossa vida. Será que nós temos expectativas de milagre ou nós já se acostumamos sem milagres? Às vezes nós já nos acostumamos sem ouvir a voz de milagre. Não é só algo muito grande. Milagres são pequenas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, que Deus vai transformando, que Deus vai trabalhando. E um dos milagres que nós temos ali, que era a libertação. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos algemados. Então aqui entra algo que começou a acontecer, além das curas físicas. O Espírito Santo começou a trazer libertação. O que é libertação? Se alguma área da nossa vida está amarrada. Ah, mas eu não tenho demônio no meu corpo. Não é sobre isso. E existe a possessão, onde a pessoa não tem domínio da mente, o inimigo usa o corpo da pessoa e a pessoa fica possessa. Não sei se vocês já viram uma situação assim, que a pessoa não consegue, não tem domínio da mente, nem do corpo, nem do movimento. Isso é possessão, onde o demônio, que é espírito, toma o corpo da pessoa e começa a acontecer essas coisas. Só que existem situações que vão travando áreas da nossa vida que ficam presas. Que é aí que entra onde o Espírito Santo começa a trazer libertação. Quais áreas? Como assim, pastor? Explica melhor. Por exemplo, tem áreas na nossa vida que você vê que não flui. Como tem bastante gente que de repente começa a pedir para o Espírito Santo a trazer: poxa, eu trabalho, sou trabalhador, sou esforçado, faço o meu melhor, e por que eu não prospero? Eu dizimo, faço tudo o que eu tenho que fazer, mas por que a prosperidade não vem? Se você já está cumprindo tudo o que a palavra de Deus ensina, precisa saber se o inimigo não tem alguma área que está prendendo a tua vida de prosperidade. Saúde. Tem gente que vive doente, sabe de uma coisa, vem outra, e parece que sempre está naquela situação. Tem pessoas que têm problemas principalmente na vida sentimental. Parece que nunca vai para frente, parece que sempre dá errado, parece que sempre engana, parece que é uma frustração. Mas isso não acontece só na minha casa, por exemplo, né? Pessoas que de repente teve casamentos destruídos, mas a mãe teve, o pai teve, né? Maldições hereditárias que nós falamos. Ou alguma área que você vê, por exemplo, tem gente que tem dons espirituais, né? Nós temos falado muito sobre isso. Às vezes você tem sensibilidade ao Espírito Santo, só que quem tem sensibilidade ao Espírito Santo também tem sensibilidade quando o inimigo está perto, sente a opressão. São dons que o Espírito Santo dá. Só que daí o que acontece? Como no reino de Deus, o dom que Deus dá, o Espírito Santo nos usa, se nós usarmos os nossos dons para o outro lado, o inimigo também sabe da nossa sensibilidade e vai querer nos fazer ir para o outro lado. Né? Para o mal. Mas eu estou fazendo uma coisa mal. Mas se você não está recebendo Deus, lembra que eu disse que existem somente no Espírito de Deus só existe um, o Espírito Santo. Se você recebe outro Espírito, ou se você crê em outro Espírito que não seja o Espírito Santo, é o Espírito do mal. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia está se falando o quê? Todas as religiões são boas. Todas as situações são boas. Só que a gente tem que tomar cuidado. Todas pode ser boa, cada um vai seguir o que quiser seguir. Só que do Espírito Santo nós temos que ter uma certeza. Só existe um Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E se a gente quiser buscar esse Espírito, nós precisamos buscar a Deus e o Espírito de Deus. Mas e como que eu vou saber que existem áreas da minha vida que estão presas? Porque Isaías fala que o Espírito do Senhor, né, está sobre mim. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos que estão algemados. Então existem áreas que às vezes vão ficar presas, cativas.
E daí, mas por que sempre se repete o mesmo problema na vida espiritual, ou na vida familiar, ou no casamento? Não é, tem coisas que não é normal. Por exemplo, dentro de casa, tudo queimar o tempo todo, estragar, não é normal. O carro o tempo todo quebrar, não é normal. Então a gente tem que ter um parâmetro. Às vezes tem coisas que são naturais. Por exemplo, né, tudo tem um prazo de validade. A geladeira tem um prazo de validade. Mas quem nunca aqui, né, que crê no Espírito Santo, que queimou a geladeira, alguma coisa, ora lá para fazer funcionar de novo, e funciona de novo, e Deus, né, faz o milagre ali das coisas funcionarem. Quem nunca? Porque ainda Deus faz milagre, ainda até nas coisas. Mas existem coisas que são muito estranhas. Se você percebe que tem coisa que é muito estranha, que você ora, que você tem buscado, e parece que não sai do lugar, que está impedido, então tem que começar a pedir para o Espírito Santo: Senhor, será que não está presa essa área da minha vida? Será que algo não está aprisionando? Será que não estou algemado? Entenda, não é demônio de possessão. Mas às vezes ele tem conseguido uma legalidade e consegue prender essa área da sua vida. E nós precisamos entender que o Espírito Santo não veio só para curar corpo físico, mas também para quebrar essas coisas que prendem. Puxa, eu tenho tudo para ser feliz. Eu uma vez fui atender uma moça que ela tinha uma vida profissional bem sucedida. Ela tinha feito odontologia, tinha terminado a faculdade, e ela trabalhava, fez estágio, tudo, tinha formado até no federal. E daí o que aconteceu? Depois que ela casou, o marido também bem sucedido, engenheiro civil, sempre trabalhou na área. E daí o que aconteceu? Eles decidiram ir para o Japão. Daí ela fez um concurso público antes de ir para o Japão e foram para o Japão trabalhar. Só que eles ficaram um tempo, não sei quanto tempo, uns 2 anos, decidiram voltar. E daí, o pessoal vai para o Japão para fazer um pé de meia, ganhava dinheiro antigamente, e voltava para começar a vida. Só que olha só como que Deus abençoava. Tinha áreas que era muito abençoado. Quando ela voltou do Japão, não deu 3 meses, o concurso que ela tinha feito antes de ir para o Japão, ela foi chamada. Então essa área profissional não tinha problema nenhum. Ela nem esperava ser chamada. Pensa, chega no Japão sem saber o que fazer, talvez abrir um consultório, mas foi chamada para um concurso. Beleza. Aí o marido também conseguiu um emprego bom, e daí eles moravam numa casa, até guardar dinheiro para comprar o que eles queriam, sonhavam com um apartamento e tal. E durante esse período eles foram guardando todo o dinheiro e tal, trabalhando, ela tinha passado no concurso, eles um emprego bom. Quando eles foram se mudar para casa, eles chamaram para ir orar. E eles foram num apartamento novinho, num lugar bem localizado. Cheguei lá para orar, tudo novo. Pensa, eles saíram da casa que eles moravam, não levaram nada, nem a roupa. Pra você ter uma ideia, tipo, se tinha prosperidade ou não. Largou tudo. E entrou na casa nova com móveis todos novos, tudo novo, com as roupas novas e tudo novo. Só que quando eu fui orar, a gente orou na casa, tal, daí passava uns tempos, ela veio conversar comigo que ela precisava fazer atendimento, porque ela entendia que tinha alguma coisa errada na vida dela. Aí a gente começou a orar, e daí a gente foi fazer a questão, né? Às vezes a gente trabalha com cura e com libertação. Tem a cura interior, que daí você vai trabalhando com a pessoa se existe algo que Deus precisa curar nas emoções, que às vezes isso vai travando a vida da pessoa. E eu fui fazer a cura interior, fui trabalhar com ela, orando. Daí a gente foi fazer um mapa da vida dela, que isso no mundo espiritual a gente vai abrindo, e o Espírito Santo vai mostrando, ela vai contar a história dela, e o Espírito Santo vai mostrar as áreas que estavam de repente ali travando a vida dela. Quando a gente foi fazer o mapa, que a gente começou a fazer, um processo que foi meio longo, assim, foi vários encontros, várias semanas orando e buscando no Senhor. Eu lembro que teve uma vez que ela chamou para ir na casa dela, e eu achei estranho, porque eu não sou muito de reparar. Então, às vezes eu sempre falo, né? Porque às vezes acho que eu uso todo dia a mesma roupa e nem sei que eu estou usando a mesma roupa, porque eu nem percebo, nem a minha roupa, imagino dos outros, então eu não reparo. Aí eu fui na casa dela, só que naquele dia eu reparei, achei estranho, porque não tinha espelho em lugar nenhum, nem no banheiro, quando eu fui orar. E eu achei estranho, porque, né?
daí quando eu fui conversar com ela, a gente foi fazer atendimento e tal, daí o Espírito Santo me fez lembrar disso, porque na hora eu nem reparei, mas o Espírito Santo na hora do atendimento me fez lembrar. Daí eu perguntei para ela assim, mas por que você não tem espelho na sua casa? Daí ela olhou assustada para mim, né? Nossa, você percebeu? Eu falei, na verdade, eu não percebi, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora. Aí ela pegou e falou assim, então, eu não consigo me olhar no espelho. Aí ela pegou e falou assim, porque é muito estranho. E eu lembro que quando eu estava nesse atendimento com ela acordava de manhã com uma dor no braço, ela me ligava. Meu Deus, eu tô com muita dor no braço. Ai, tô com ansiedade. Ela falou assim, meu Deus, eu acho que é um câncer que tá no meu braço. Tipo, o inimigo brincava com a mente dela que tudo que era dor, tudo que era coisa, ela sentia que era muito mais. E daí, eu lembro que ela pegou e falou assim, olha o meu cabelo, eu tô ficando careca. Tipo, eu olhei e não tinha nada. Daí ela pegou e falou assim pra mim, eu não gosto de espelho, porque quando eu olho pro espelho, parece que eu tô ficando careca, parece que tá vindo eu tô com a minha perna horrível, parece que tudo tá virando doença em mim. Daí ela não conseguia. Aí a gente começou a orar. E o Espírito Santo nós começamos a orar e pedir para o Espírito Santo revelar onde que estava aprisionado, aonde que tudo aquilo começou. E a gente começou a orar. E o Espírito Santo revelou que tinha começado isso, né? Um processo, daí você vai orando, você faz um mapa para a pessoa, escreve toda a história dela, daí a gente vai orando, o Espírito Santo vai fazendo ela lembrar. E eu lembro que quando a gente foi orar por ela, quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo revelou que foi no ventre da mãe dela. Olha só, ela estava lá no ventre, a mãe estava grávida, o pai trabalhava e viajava em outras cidades, assim. E daí, ela estava, num dia que quando a mãe dela estava grávida dela, o pai estava longe trabalhando e a mãe perdeu a avó, no caso. A mãe perdeu a mãe, que era a avó da bebê que estava no ventre. E a mãe entrou num desespero, porque o marido estava viajando longe e sempre quem ajudava ela com as crianças e tudo era a mãe. Quando a avó morreu, a mãe sentiu tanto desespero, medo, pavor, começou a pensar 1000 coisas na cabeça da mãe. Imagine, a criança no ventre sentiu e recebeu toda aquela carga. Aí, as pessoas às vezes assim são a favor de aborto. Por que a gente não é? Porque a criança quando está no ventre, ela sente, ela é uma vida. E aquela menina começou os traumas dela no ventre, quando a mãe se sentiu, ela teve um sentimento de abandono, ela teve um sentimento de desespero, de medo, porque ficou sem a mãe dela. E daí quando a gente foi orando, o Espírito Santo começou a revelar, ela falou assim, é verdade. Ela começou a lembrar que desde sempre, daí o inimigo, quando ele coloca uma raiz, ele vai repetindo essas coisas para prender a vida da pessoa. Daí ela fala que depois, quando a gente começou a orar, ela começou o Espírito Santo a trazer a memória dela, depois da infância. Ela começou a lembrar que ela era bem pequenininha, mal andava. E ela lembra que o pai dela e a mãe dela, na oração, o Espírito Santo começou a trazer na memória dela. Falou, meu Deus, eu estou lembrando de coisa que é Deus que estava fazendo ela, porque eu nunca tinha me lembrado disso. E ela começou a se lembrar de quando ela era bem pequenininha, que os pais estavam brigando. E o pai estava indo trabalhar nessas viagens que ele fazia, né? Engenheiro, então ele viajava e ficava dias fora. E daí, ela lembrando que a mãe e o pai brigando. E naquele momento o pai falou assim, eu vou embora, você só me incomoda, eu vou embora, vou trabalhar e não vou voltar mais. E aquela criança pequenininha ouviu aquilo e ela ficou com mais medo ainda. Ó, a mãe tinha sentido medo, passou medo e rejeição para a filha. Da filha, quando era pequena, visualizou essa situação. O Espírito Santo fez ela lembrar, porque ela não lembrava. Ela só lembra, porque quando é uma memória que a gente tem, a gente vai lembrar até do lugar. Ela lembrava detalhes da casa onde ela estava, começou a falar. Aí ela começou a lembrar, o Espírito Santo começou a vir trazer que na infância dela ela sempre se sentia rejeitada, que parece que todo mundo gostava das outras crianças, não gostava dela. Aí depois, quando ela começar na pré-adolescência, sempre se sentiu rejeitada, porque na escola ela gostava de uma pessoa, a pessoa nunca gostava dela. Sempre essa pessoa que ela gostava de outra. De mais uma vez rejeição, tá vendo? Como que o inimigo trabalha? E daí foi indo sempre na vida dela, sempre assim. Aí quando ela se olhava no espelho, por que ela sentia tudo aquilo? Desespero, parece que ia morrer, parece que
sei o quê, não gostava de se ver, porque ela se sentia rejeitada. Quando a gente começou a orar, foi desligando todas essas coisas da vida dela, daí foi quebrado. E ela tinha uma situação também que ela estava, já fazia, porque eles ficavam casados, já fazia quase 10 anos de casado e não tinha filhos. E eles tinham feito o exame e não tinha problema algum. Só que por causa desse medo, ela não gerava, mesmo que não tinha problema nenhum físico. Depois que a gente fez a questão da cura e da libertação dela, que foi quebrada as correntes, as amarras que prendiam a vida dela, passou aquilo, ela engravidou. Sem tratamento, sem nada, porque ela não tinha problema algum. Só que ninguém entendia, porque mesmo sem problema algum, o casal não engravidava. Mas depois da libertação, da cura, que foi quebrada, aquelas maldições que ela carregava, ela engravidou. Então, para nós entendermos que o mundo espiritual ele é muito real. E às vezes tem situações que mesmo na casa de Deus a gente não entende, mas tem que ser quebrada. É uma maldição que a mãe dela passou para ela. Existem maldições hereditárias, que não fomos nós que trouxemos, mas que às vezes veio do avô, veio da avó, bisavó, porque a Bíblia diz que o Senhor visita a maldição dos pais dos filhos até 3ª e 4ª geração. Então existem maldições que vêm vindo e nós precisamos do Espírito Santo para revelar, porque tem coisas que a gente acha que é normal da vida. Nunca deu certo, se acostuma. Parece que as coisas nunca fluem na minha vida e é normal. Só que não é normal. Tem coisas, por isso que nós temos que estar buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai colocar, opa, isso não é legal. Começa a buscar. Tem gente que tem problema com falência, já teve no pai, no avô, no bisavô, vem vindo essa maldição. Gente que não sabe administrar, que dá errado todas as questões administrativas de administrar vida, recursos. E isso precisa ser, quando é muito fora, é anormal, que acontece em situações que você vê e fala, meu Deus, só acontece comigo. É porque existe alguma coisa que precisa ser quebrada. Porque a Bíblia diz que os doentes e atormentados por espíritos imundos eram curados. Então quem que trava a vida? Os espíritos imundos. Às vezes quando você começa a perceber isso, é o Espírito Santo te mostrando, para que você não fique preso nessas coisas. Então a manifestação do Espírito entra em confronto direto com as prisões espirituais que limitam a humanidade. Então por isso que nós temos que buscar para nós e também ajudar outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus, coitado, parece que só luta, parece que nada dá certo na vida dessa pessoa? Essa pessoa precisa que a gente também apresente as coisas de Deus para que quebre esse ciclo vicioso, que parece que nunca anda, nunca caminha. Continuando no texto, começou a haver muitos milagres, mas com isso começou a haver perseguições. E a Bíblia vai dizer, aqui no versículo 17, vou ler aqui em diante, só para vocês entenderem como que Deus é maravilhoso, que os apóstolos foram presos, não vou ter que explicar porque falta pouco tempo, eles foram presos e o Espírito Santo foi lá e tirou eles da prisão. Versículo 17, eu vou ler aqui porque fica mais... Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, porque os milagres estavam acontecendo. Prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando-os, relataram e dizendo, encontramos a prisão fechada com todas as seguranças e os sentinelas dos seus pontos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém. Então, o inimigo tentou prender os apóstolos, mas o Espírito Santo foi lá e libertou eles. Então, o inimigo sempre vai querer, de alguma forma, travar a nossa vida, trancar. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos libertar. Então, se tem área na sua vida que você acha que tem algo
Nessa noite nós vamos orar para que Deus quebre. E se você de repente não está percebendo, o Espírito Santo vai trazer a tua memória e você vai orar para que Deus possa estar libertando determinadas áreas. Amém? Quero que você se coloque de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Você vai pedir para o Espírito Santo, se tem alguma área da sua vida que está aprisionada,